muito brasileiro. Nós vamos focar no brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, um campeonato difícil. Não, sem 38 dúvida. É notório que o Grêmio precisa. E você vê que todo jogo é uma decisão. Não é só para o Grêmio, não. Para todos os clubes. É só ver o nível do Campeonato Brasileiro hoje em dia. Eu concordo muito contigo. E aí você precisa ter um grupo forte para você poder brigar pelo título. Então eles sabem das necessidades que eu tenho conversado. Eles estão de acordo. Necessidade de jogadores que eu preciso em determinadas posições para a gente realmente brigar. Não adianta a gente falar assim, nós vamos brigar, mas você tem que ter grupo. Aí você vai me perguntar, mas o grupo do Grêmio é o suficiente para disputar o Campeonato Brasileiro? Para ganhar, não. Para ganhar, não. Entendeu? Para ganhar, não. A gente precisa de jogadores com algumas características diferentes dos jogadores que nós temos. Isso tudo eu falo para o presidente. Eu sou chato, muito chato com ele. E eu adoro o Guerra. Eu adoro o Paulo, o Antônio. E eu falo para ele mesmo, olha, é isso aqui. Agora é com vocês. Eu entendo a situação financeira do clube. O Guerra mas nós temos o Rigo aí também para isso, entendeu? Entendeu? Eu entendo a situação financeira do clube, mas então a moeda tem os dois lados. Ou a gente briga pelo título, a gente trazendo esses 3, 4 jogadores, ou a gente vai disputar o Campeonato Brasileiro. Renato Portaluppi, ao fundo aí, Duda Garbi, 2 anos do assado do Duda, completados ontem com uma entrevista especial com o técnico Renato Portaluppi, entrevista da qual retiramos esse trecho em que Renato fala sobre, outra vez, a necessidade de reforços. Tem número mágico para ganhar o Campeonato Brasileiro, Diogo Rossi. Bom dia, repórter KTO. Tudo bem, Benfica? Bom dia para você, bom dia a todos. Tem sim, viu? De 3 a 4 jogadores para brigar por esse título do Campeonato Brasileiro. Fora isso, não tem como. O Grêmio vai apenas disputar o campeonato, não vai brigar pelo título. Foi o que disse o Renato em entrevista ao Duda Garbi ontem, no assado para o Duda, né, na participação dele no canal do YouTube do Duda Garbi. E o técnico Renato ainda explanou outras situações, né, Benfica? Ele disse assim, ó, tem uma lista, tá, desses atletas, já conversa com esses jogadores para o segundo semestre, aquela famosa mastigadinha, né, a lista mastigadinha para o presidente. E aí é com o presidente, né? O presidente e o Celso Rigo, né? Até o Renato brinca aí, ó, para isso nós temos o Rigo, que é sobre a questão financeira que o Grêmio tem dificuldades neste exato momento. Eu quero pensar uma outra frase, Benfica, que corrobora com esta do Renato, que foi dada pelo presidente Alberto Guerra ontem, em entrevista à Jovem Pan, tá? Sim. Ontem o presidente deu entrevista ao programa Além do Eixo, né, da Jovem Pan, com o Thiago Asmar e a Lívia Weber, e ele, ao admitir a má fase do Campeonato Brasileiro que o Grêmio vive, também disse que não tem como ganhar o Campeonato Brasileiro, né, nesse momento. Ele disse assim, ó, com os recursos que temos agora, não dá para brigar pelo topo, mas pela uma vaga, né, disse o presidente Alberto Guerra, corroborando o que também está dizendo o Renato aí, em outro tom ou em outro perfil, né, nas entrevistas que ele tem concedido. O Grêmio tem a ciência que com o que tem hoje não dá para ganhar o Campeonato Brasileiro, dá para disputar. Mas o presidente até, né, alerta nessa entrevista que ele deu à Jovem Pan, que quando a janela abrir, aí o Grêmio fará esforços para contratar. E aqui me chamou a atenção uma situação que o presidente elencou, Benfica, das 3 formas como o Grêmio pode contratar. O presidente disse assim, ó, vamos dar o nosso jeito. E aí, quais são os jeitos que o presidente elenca como possíveis, tá? Tá. Investidores, encontrar investidores que ajudem o Grêmio a contratar. Vendas de atletas, aí se tu vende um, tu obrigatoriamente tem que repor, e aí também tem mais condições para repor. E ele volta a citar a Libra, né, como uma possibilidade aí para que o Grêmio tenha dinheiro para contratar jogadores na metade do ano. Diogo Rossi, então vamos detalhar cada um desses itens. Investidores, domingo passado, falando para você mesmo lá na Zona Mista, o Paulo Calef, vice-futebol, diz que nesse momento não seria tão fácil assim, pelo menos interpretei dessa maneira, conseguir investidores. Venda de jogadores, acho que só o Bitelo renderia um bom dinheiro. E a Libra, convenhamos, né, Diogo Rossi? A Libra
não tá nem engatinhando ainda, ela nem nasceu, né? Sobre a entrevista que o Paulo Calef concedeu na zona mista da Arena no último domingo, tá, Benfica? Eu fui ouvir outra vez a entrevista, tá? Tá. E a pergunta é sobre se é a única forma que o Grêmio tem Certo. para contratar. Certo. E ele disse que não é Certo. obrigatório Bom, ser a única forma. Tá Então ele bem. só diz que não. Ele só corrobora com tudo isso que o presidente e o Renato estão dizendo, entende? Entendi. Batem os dois pontos Sobre de a vista. Libra você tá. Isso, sobre a Libra você tá correto, né? Não tá nem engatinhando, é um dinheiro imaginário, tá? É um dinheiro que tá no imaginário comum dos clubes do futebol brasileiro, mas ele não existe, né? Nesse momento. É um dinheiro alto, é verdade, mas ele não existe. E quanto à venda, você tá correto. O grande nome é o Bitelo, né? Só que aí o presidente Alberto Guerra deixou bem claro em entrevistas recentes aí que para vender o jogador tem que fazer diferença. Não adianta vender por vender. O Grêmio não vai ficar vendendo por vender os seus jogadores. Ele tem que fazer diferença no caixa do Grêmio nesse exato momento pelas necessidades que o clube tem. A não ser que entra aquela questão que você mesmo colocou ontem, né? O dinheiro que o Grêmio receberia pela venda já dentro da Europa do PP e do Wanderson, que já estão por lá. E o Grêmio teria aquela remuneração, né? Mas aí é contar com uma condição de que os jogadores mantenham, né, o interesse dos clubes que hoje querem a sua contratação e elas se efetivem em um negócio, o negócio se efetive e o dinheiro seja transferido, né, Pois Benfica? é. Então Exato. contar com o ovo, né? Diante disso, Diogo Rossi, diante dessas dificuldades aí, sem querer tirar a esperança do torcedor do Grêmio, acho meio difícil que o Grêmio contrate jogadores capazes de elevar o patamar da equipe no segundo semestre. Ou tô sendo muito pessimista, Diogo Rossi? Não, Benfica, eu acho que você está sendo muito pessimista, tá? Eu vou pegar aqui a frase do presidente Alberto Guerra em entrevista à Jovem Pan ontem, tá? Vamos dar o nosso jeito. Bom, então tá, que seja feliz então o presidente dando esse jeito, porque a todo momento se fala nessa questão da dificuldade financeira, mas se ele vai dar o jeito, ele vai atender, sobretudo ao pedido do técnico Renato Portaluppi. 3 ou 4 jogadores, é isso, né, Diogo Rossi? Isso, tem uma outra frase do presidente em entrevista ontem à Jovem Pan, que é a seguinte, ó, Benfica: não vou medir esforços por reforços. Essa é forte, hein? Essa então é forte. Eu vou ficar com um copo meio cheio, tá, Benfica? Não, mas essa frase é muito forte porque, diferentemente do que falou o Renato, que disse que o clube não faria loucuras, né? E não medir esforços é mais ou menos a coisa que fazer loucuras, né? Ou não? Que eu acho que é fazer o máximo dentro da realidade. Mas é que o máximo dentro da realidade, de uma realidade difícil, não permite assim. Eu vou ficar com o teu pensamento otimista. Pronto, não falo mais nada, Diogo Rossi. Fico com o teu otimismo. Eu vou ficar como com algumas situações do Benfica, como você não tem quase nada de condições, tá? Aí vai numa loja e os caras te oferecem o cartão de crédito daquela loja. Aí você arrisca, né? Aí o teu CPF passa e eles te dão um limite que você nunca imagina. Aí você vai lá e compra. Aí, brabo é quando vem a fatura, né? Quando chega a fatura, aí é aquele... Daí é outra coisa, né? Clube de futebol, sobretudo, né? Fica empurrando aí de um ano para outro. Só cuidado, né, presidente Alberto Guerra? Sua gestão não termina em 2023. Tomara, não, a gente está brincando aqui. O presidente é o homem que faz as coisas da maneira mais correta possível, com a maior responsabilidade. Tomara realmente que o Grêmio possa atender aos pedidos do técnico Renato Portaluppi e que dê essa injeção de qualidade na equipe para o segundo semestre, para aí sim, de acordo com o discurso do Renato, o Grêmio se credenciar a ser campeão brasileiro.